Esse é Alexandre Wiggers, o office boy que virou presidente da Condor, a maior fabricante de escovas da América Latina. Uma empresa que em 2026 irá faturar R$1 bilhão. Mas o que sustenta uma empresa relevante no mercado por 97 anos? É isso que você irá descobrir agora aqui no canal do Nata. Pessoal, estamos aqui na Condor, em São Bento do Sul, uma das maiores indústrias da América Latina, eu vou dizer do mundo. E eu estou mais uma vez aqui com o Alexandre. Alexandre, obrigado mais uma vez por abrir as portas dessa empresa. É uma satisfação estar aqui com o Alexandre. E se você quer aprender mais sobre inovação, sobre tecnologia, sobre gestão, sobre visão, o Alexandre vai passar para nós aqui um pouquinho da experiência dele. É pouquinho, é só 37 anos, Alexandre? Quase 38. Quase 38 anos de experiência. Estamos aqui, ó. A Sirlene, filma a Sirlene ali, ó. A Sirlene vai sair na imagem. A Sirlene também está aqui conosco há 35 anos na Condor. Pessoal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha, porque esse conteúdo aqui, ó, eu desafio você. Esse conteúdo você não vai encontrar na sala de aula. Aqui é vivência, aqui é prática, aqui é história real, né, Alexandre? Isso aí. Essa empresa incrível. Eu estava comentando, Alexandre, com a Sirlene, que a alegria nossa, São Bentense, ter uma indústria como essa na nossa cidade, né? São Bento do Sul é conhecida como um polo moveleiro, né? Várias indústrias do ramo moveleiro, e a Condor se destacando há 97 anos. E eu queria saber um pouquinho, Alexandre, como é que você fez para chegar aqui na Condor? Bem, primeiro, obrigado, Nata, é um prazer recebê-los aqui e falar um pouquinho, né, com vocês novamente aí sobre a Condor, sobre a minha carreira, sempre um prazer. Bem, eu comecei aqui na Condor como office boy. Legal. Eu estava naquela época tentando uma carreira de atleta profissional, queria ser jogador de futebol, então eu estava aqui no Joinville Sport Clube, aqui na nossa cidade vizinha, e acabei decidindo que não era aquilo que eu queria. Com 16 anos de idade voltei a São Bento, né, meus pais moravam aqui, e aí a Condor apareceu como sendo uma oportunidade naquela época. A Condor sempre apoiou o esporte, sempre gostou do esporte. E naquela época as Olimpíadas cesianas eram muito fortes aqui na região. E eu acabei vindo fazer aqui um teste e acabei saindo empregado. Acho que não foi pelo teste, foi pelo futebol, mas enfim, estou aqui até hoje. Legal, incrível. Poxa, que bacana, né? Você vê, né, uma história como essa, né, Alexandre? 37 anos atrás você começou como office boy. Você tinha o desejo, já o sonho de chegar ao cargo de presidente dessa companhia? Não tinha. Acho que é muito difícil a gente com aquela idade, né, imaginar uma ascensão de carreira, mas o que eu sempre tive muito claro, Nata? Eu tive muito claro que eu queria trabalhar bastante, que eu ia me dedicar e que eu queria estudar, né, que eu queria buscar o meu desenvolvimento. Então isso eu sempre tive muita clareza. Sim. Tanto é que um dos motivos de eu não entender que eu deveria continuar com a carreira, tentar a carreira do esporte, é porque limitava os estudos. Sim. É normal que isso aconteça numa carreira como aquela, né? E eu resolvi que eu queria estudar, que eu queria me desenvolver. Então isso eu sempre tive muita certeza. Mas a carreira foi acontecendo, né, aos poucos, como acho que na maioria dos profissionais que ascenderam aqui na Condor, inclusive. Legal. Como eu, né? Você comentou, eu achei interessante essa questão que você veio através do esporte, né? E em um determinado momento você enxergou que não era aquilo e foi para o estudo. Você acha que hoje, Alexandre, uma pessoa que quer, né, crescer profissionalmente falando, dentro de uma indústria como a Condor ou qualquer outra empresa que seja, as mudanças elas devem acontecer rápida? Esse insight, poxa, eu estou nesse caminho, eu preciso alternar minha rota. Como que você enxerga essa mudança de percepção e a execução dessa ação? Renato, o primeiro ponto, acho que desde quando eu comecei a tentar a carreira como atleta, eu nunca deixei de estudar. Legal. Né? Só que eu percebi que talvez eu não fosse o atleta excelente naquela época e que a evolução da carreira de atleta para a vida profissional ela ia trazer restrições, né, para a questão educacional. Né? Então eu tive essa percepção naquele momento, mas depois a gente vai tendo percepções na carreira. Né? Legal. Eu acho que o que é importante, e acho que isso é extremamente necessário, é você sempre estar ligado com o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de novo, e você sempre buscar atualização. Legal. Quando eu comecei, o novo era fazer a faculdade. Agora a faculdade é importante, mas o novo é buscar inovação, inteligência artificial. Legal. Eu fiz um curso agora recentemente no MIT também para se manter atualizado. Então isso que é importante para quem está ascendendo a carreira, e quem quer ascender na carreira é estar muito antenado naquilo que está acontecendo e o que é importante para aquele momento. Legal, isso é incrível, né? Estar antenado, olha só que insight poderoso, né?
E você vê, o Alexandre há 37 anos atrás já tinha esse insight, essa forma de pensar, né? Então essa questão é muito importante. O Alexandre, uma dúvida que veio para mim aqui, na tua visão, na experiência que você tem, hoje, o que é mais válido? A disciplina ou a visão? Até elas não são excludentes, né? Sim. Eu acho que ter visão é fundamental, talvez é um diferencial, mas uma visão bem feita, ou bem clara, ou um planejamento estratégico, por exemplo, trazendo a nossa vida real muito bom, ele não acontece se você não tiver uma disciplina de execução. Legal. Então tem momento em que, se você não tiver a visão, você pode ter problemas, e não adianta ter uma boa visão e não conseguir executar, que você também vai continuar com problemas, né? Então acho que elas se complementam, mas elas são mais relevantes, cada uma no seu momento, né? Legal, legal. É muito importante, né? Como você mencionou, em momentos ter visão, em momentos ter a disciplina para gerar a visão, né? Hoje eu queria saber, Alexandre, você está à frente da empresa, né? Obviamente você tem um time que te auxilia, né? De executivos, né? Até quero aproveitar esse episódio, bem provável que ele vai assistir, quero mandar um abraço pro meu colega, o nosso amigo em comum, Elzo Duda, cliente e amigo de muitos anos. Como que é a cultura de governança da empresa? Como que é a tomada das decisões, né? Eu lembro que no outro episódio que eu perguntei para você qual foi o sentimento que você teve quando assumiu como presidente da empresa. Você falou que no primeiro momento você sentiu medo, né? Como que é a tomada de decisão? Como que funciona o próximo passo da Condor? Como que vocês fazem isso nos bastidores, né? Hoje eu estava lendo no jornal local aqui da nossa cidade que a Condor vai fazer um investimento aqui em São Bento do Sul, né? Tá em expansão, tá crescendo. Nos últimos anos aí quase que dobrou, né? Quase que dobrou o faturamento da empresa. Para que a gente possa ver esse crescimento, esse crescimento exponencial em faturamento, como que é a tomada das decisões? Bem, Nata, primeiro, a Condor tem uma equipe incrível. Legal. É uma equipe muito comprometida, uma equipe muito coesa, uma equipe que trabalha junto, uma equipe onde eu procuro dar bastante autonomia. Não estou falando só dos meus subordinados diretos, né, que tem uma ligação direta com o meu cargo, mas de todas as lideranças e a operação também. Então a Condor sempre foi recheada de bons profissionais, né? Isso é muito bom, né? A gente ter boas peças e bem enquadradas. A Condor mais que dobrou nos últimos anos, tá? Em 6 anos cresceu 125%, dobrou nos últimos 5, e a gente tem, obviamente, quanto mais a gente cresce, mais os desafios aparecem, né? Então é extremamente importante a gente sempre estar olhando para novos ciclos, né? Como que a gente atualiza o ciclo, como a gente atualiza a estratégia, como que a gente olha para frente. Isso é comum na Condor, né? Em discussões recorrentes. E hoje, na Condor tem um conselho de administração que ele já existe há 30 anos. Naquele primeiro momento, o formato era um formato de um conselho maior, onde a família ocupava a maioria das cadeiras, mas uma coisa extremamente importante e que foi muito sábio da família fundadora, que desde o primeiro colegiado eles trouxeram cabeças novas, né? Trouxeram dois conselheiros independentes, assim que a gente chama quando não é familiar. E aquele conselho ele foi se adaptando, ele foi se moldando, ele foi evoluindo também como a empresa evoluiu, e chegou no momento, alguns anos atrás, onde a família estava com um menor número de conselheiros do que independentes. Então chegou o momento que estávamos em 7, onde 4 eram independentes e 3 eram familiares. E naquele momento, que foi em 2019, Nata, a família tomou uma decisão extremamente corajosa, né, como é o jeito da família, né, de fazer investimento, de tudo que aconteceu com a Condor todas essas décadas, né. Naquele momento a família tomou a decisão de reduzir o conselho para menos componentes, e todos eles hoje são independentes, ou seja, a família se organizou no modelo de governança num conselho de acionista. Legal. Né, então eles são os donos, lá tem um titular de cada família acionista e mais um suplente. Esse suplente ele tem a possibilidade de assistir às reuniões do conselho como ouvinte, e assistem. É uma prática extremamente normal há algum tempo já. Fazem esse papel de ouvinte na reunião do conselho. E daí para baixo, né, para baixo da minha função, no modelo de gestão, a gente tem também uma disciplina muito grande, né, de reuniões periódicas para discutir o tema A, o tema B. Todos os meses a gente tem uma reunião com todas as lideranças, todo mês tem uma reunião com o meu grupo de
de liderados diretos para discutir desempenho. Todo mês nós falamos de inovação, de lançamento de produto. Então tem uma agenda que não é uma agenda para esse mês, é uma agenda para o ano. E é óbvio que vai se movimentando, né, a depender das coisas novas que vão acontecendo para rechear essa agenda, mas é uma agenda muito programada e com temas que são prioritários na pauta de todos os principais executivos da companhia. Legal. E isso faz com que a gente, obviamente, tenha mais qualidade Sim. na decisão. Isso não quer dizer que a gente vai acertar sempre, porque não vai, mas a gente tem mais qualidade na decisão com essa organização que a gente tem de governança. E o nosso conselho de administração, nós nos reunimos uma vez por mês e interage sempre que necessário. E é extremamente importante essa estrutura de governança, porque o conselho de administração traz uma coisa que a gente precisa, que é a visão de outros lugares, uma visão externa, e provoca muito a gestão em buscar alternativas ou melhores alternativas, né? Então, quando tem um modelo de governança, se eu te falar que é perfeito, seria talvez uma arrogância nossa aqui, mas um conselho, um modelo de governança muito bom. Legal. E isso já é uma cultura que é desde o início da Condor, ela foi se aperfeiçoando? Você está há 37 anos na empresa, né? Você começou na área de contabilidade, né? Eu fui office boy, meu primeiro... Sim, mas daí você foi para contabilidade. Foi para contabilidade. Lá na financeiro. Isso, lá no financeiro ele já tinha essa cultura? A Condor sempre foi organizada, tá? Isso eu posso falar que desde quando eu entrei aqui. Isso é muito, acho que o jeito, né, dos fundadores, né? Alemães, muito organizados, Sim. muito disciplinados, né? Isso é da cultura Condor, Sim. né? Então sempre foi assim. Mas é óbvio que os processos foram mudando. Na época não tinha conselho quando eu entrei, na época não tinha uma série de modelos de gestão que a gente aplica hoje. Mas a Condor sempre foi muito bem organizada, sempre foi bem gerida, né? Então o que vai mudando são os novos tempos, né? As novidades que vão vindo, mas a Condor sempre foi uma empresa muito, muito boa de gestão. Uhum. O legal, até estava comentando com a Sirlene anteriormente, o legal da Condor é que ela tem esse equilíbrio, né? Trazer inovação, mas também não perder essa essência, né? Dos fundadores, da família, né? Isso eu acho que é muito bacana, o que faz a Condor se diferenciar e também se destacar no mercado, né, Alexandre? Eu sempre gosto de falar que a Condor não teria 97 anos, né, vai fazer agora, se não tivesse sido muito inovador. Sim. Vários dos produtos que a gente tem hoje, que a gente acha normal, dentro dos nossos lares, foram desenvolvidos pela Condor ou foram apresentados no Brasil pela Condor, né? Então a Condor sempre foi muito inovadora. É óbvio, né, Nata, dos tempos para cá a inovação ela virou mais recorrente, né? mais precisando ser mais rápida do que aí nas décadas anteriores. E pensando nisso, que a Condor também trouxe mudanças, né? E isso é o legal de uma empresa que olha para frente, né? Legal. Está enxergando a necessidade de se moldar e se molda. A Condor sempre inovou, como eu falei, hoje nós temos aí 6 categorias diferentes de produtos, em cada categoria tem um responsável que lidera as categorias, né, quando fala de inovação de produto, né, passa por lá, porém, nós reorganizamos essa esteira da inovação, criando uma área de inovação. Então a área está fazendo fez um ano agora em abril, né, tem ali uma pessoa sentada na cadeira, que é a Fernanda, que subordina ao CFO, que é o Gilson, porém com uma subordinação pontilhada para mim. Então eu tenho um contato direto com essa nova estrutura voltada para a inovação. O que essa área faz? Além de estar olhando para fora, mercado, startup, fizemos aí o nosso primeiro Lab Condor, né, de inovação aberta, que aconteceu agora, concluiu agora no mês passado, foram alguns meses, né, trazendo startups para participar desse processo. Além disso, de olhar coisas bem novas, também organiza essa jornada do desenvolvimento de produto, de trazer inovação e que não se atenha a produto. Pode ser a processo, pode ser a modelo de gestão. Então essa área tem um papel extremamente importante hoje para manter, né, essa chama da inovação viva dentro da Condor, né? Legal. O incrível de tudo isso, você vê, né, 97 anos, trazendo inovação, né, tendo um grupo de conselheiros, né, a equipe estratégica muito bem formada, como você mencionou, né, que a Condor é um celeiro de talentos aí, né? Legal é que isso pulveriza em toda a indústria, né? Em toda a empresa. Hoje a gente vê, assim como você, Sirlene e outras pessoas que trabalham há muitos e muitos anos na Condor, né? Isso é fruto de uma preocupação com os colaboradores? Até eu estava pesquisando participação o PPR, né? O
PPR foi a 107%, né? Você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas o legal é que a Condor se preocupa com seus colaboradores, e eu queria que você comentasse um pouco como que são esses programas de incentivo, qual é o impacto que isso traz, tanto para os colaboradores e também para a família dessas pessoas aí. O nosso PPR, ele sempre ele encerra em fevereiro o programa, né? Quando a gente olha para o ano passado e fecha e audita a balança, aquela coisa toda. Teve áreas que chegaram a 107, mas legal. Isso depende muito da área, que setor, de que BU, né? Que unidade de negócio a pessoa trabalha. Então teve gente que recebeu menos que um pouco mais que um. Teve uma das unidades que esse ano não teve, mas que vai voltar a ter certamente esse ano. Então depende muito da configuração do desempenho de cada negócio, né? E assim, Nata, a minha equipe hoje é uma equipe, quando você fala de formação dentro de casa, né? Você já citou alguns nomes, mas eu tenho o Elza, que é diretor de operações, que está aí há 40 anos, o Gilson, que é o diretor financeiro, que está perto de 30 anos, o Cris, que é o gerente corporativo de supply chain, deve estar perto de 30 anos, a Adriana, que hoje responde por gente de gestão, está há 36, 37 anos. Porém, eu gosto também de trazer gente nova, né? Sangue novo, né? É importante essa mescla. Legal. Né? Então a gente olha e gosta, desenvolve pessoas e treina pessoas, mas também tem alguns momentos que a gente traz pessoas de fora. Sim. Então hoje o Gabriel, que é o nosso diretor hoje das unidades de negócio de LHB e acumula pincéis, temporariamente ele está conosco há 3 anos e meio, 4 anos, ele veio de mercado. A Gisele, que hoje lidera a unidade de negócio da Perfect Pro, que é a nossa limpeza profissional, está conosco há meio ano, 8 meses, algo assim, a mais jovem da minha equipe de diretos. E assim acontece em outras áreas, né? A gente também se alimenta de competências ou de talentos externos, mas muita gente, quase 80% dos nossos líderes hoje são formados dentro de casa. Legal. Então, a gente gosta muito de fazer esse investimento e vai continuar fazendo. Legal. Legal, isso é incrível. Falando um pouco sobre pessoas, né? Os nomes que você citou aí, né? E também essa mescla de pessoas novas. Assim, para você, qual a habilidade? Obviamente que a pessoa ela tem que se especializar em determinada função, né? Mas qual a habilidade que você acha que uma pessoa precisa ter para se destacar dentro de uma empresa como a Condor ou qualquer outra indústria desse porte? Renata, via de regra, a gente começa se destacando por uma habilidade mais técnica, né? Isso acaba sendo comum. Né? Ninguém contrata um líder que começou líder, né? Ele sempre vai começar em alguma... salvo se você, como eu falei, eu preciso uma pessoa formada fora e trago. Mas quando fala das formações internas, você geralmente se destaca no primeiro momento por uma qualidade mais técnica, mas você precisa adquirir habilidades comportamentais para se desenvolver como líder. Então você precisa ter aí um bom equilíbrio emocional, você precisa ser uma pessoa que goste de pessoas. Legal. Né? Como você vai gerir gente se você não consegue criar essa empatia? Então é importante você saber lidar com pessoas. Isso eu prezei muito na minha carreira, eu sempre gostei muito de gente, então ajudou a esse desenvolvimento como líder, né? Mas eu comecei sendo um técnico na área financeira e contábil. Depois eu acabei tendo a oportunidade que a Condor me deu de me tornar uma liderança. Então essa habilidade de lidar com pessoas e saber delegar. Para você querer crescer na carreira, você precisa saber delegar. Incrível. Se você não delegar, você vai crescendo, vai adquirindo mais responsabilidades e alguma coisa vai escapar. Porque você não vai conseguir fazer sozinho e não deve conseguir nem tentar fazer sozinho. Né? Então, acho que são características que eu acho que são relevantes para quem quer evoluir. E, obviamente, né, tem aquele básico, né, que o básico bem feito também ajuda, é buscar o autodesenvolvimento, é buscar mais conhecimento, que isso é comum a qualquer carreira, né, dentro ou fora da Condor, né, que é você sempre buscar coisas novas. Né. Legal. Pessoal, olha só, tem uma curiosidade que muitas pessoas não sabem sobre você, Alexandre. O Alexandre, quando começou, você fazia o trabalho de office boy, e você voltava correndo, né, para ganhar tempo, né? Conta um pouco como que era esse dia a dia, Alexandre. Você lembra disso ainda? Não, eu voltava do serviço de banco ou do correio, né? Geralmente de manhã era correio, de tarde era banco. E eu voltava, mas muito, muito rápido, distribuía a correspondência, colocava as coisas na mão do financeiro e ia pedir serviço nos outros departamentos. Incrível. Então ia ou para financeiro ou para contabilidade. Então, quase todos os dias, eu não vou falar que era todos os dias, porque não tenho nem essa lembrança, mas certeza que quase todos os dias eu fazia algum trabalho de auxiliar em alguma área.
porque eu via que eu podia entregar mais, né, do que aquilo que eu tinha sido contratado, que eu deveria entregar Legal. mais. E esse é um ponto extremamente importante, né, que a gente escuta falar muito hoje, mas sempre foi normal, né, que você entrega mais, você vai estar mais, será mais visto, né, as oportunidades elas aparecem também para quem está se mostrando, né, e mostrando no bom sentido, né, Sim. quem está se entregando para entregar um pouco mais. Então, eu sempre fiz isso de fato e você lembra disso ainda faz Olha, tanto tempo. isso é incrível, porque olha só que poderoso que é isso aí. As oportunidades vão aparecer para quem está em movimento. E literalmente o Alexandre estava em movimento, né? É incrível. Eu acho que qualquer pessoa, ela, obviamente, buscando conhecimento técnico, se aperfeiçoando, entendendo sobre pessoas, se ela se permitir a tudo isso, com certeza ela consegue chegar a qualquer lugar que ela quiser, né? Obviamente que tem a questão do tempo, né? A disciplina, mas é muito importante. Pessoal, aproveitando, ó, você que está assistindo o nosso conteúdo, não deixa de curtir esse conteúdo, não deixa de compartilhar. O Alexandre está aqui, né, o presidente dessa companhia, que é incrível, há 97 anos no mercado. Ele está compartilhando um pouco da sua história, da sua vivência, do dia a dia. Então esse conteúdo vale um joinha, vale um compartilhamento e vale você se inscrever no nosso canal. É muito importante, tá? Logo mais, Alexandre e audiência, a gente vai lá na produção mostrar um pouquinho do que é Condor para você conhecer, né, os produtos Condor que fazem parte do nosso dia a dia, estão na nossa casa e na nossa vivência todo dia. Alexandre, eu queria perguntar para você, todo esse crescimento, 97 anos se passaram, né? Como que está sendo o crescimento da Condor e qual é a responsabilidade que a Condor tem em questão da sustentabilidade ambiental, né? A gente sabe que todo crescimento existe um impacto. Como que vocês controlam isso e como que vocês metrificam isso? Renata, Condor, há vários anos, hoje está muito na moda, né, essa questão do pós-consumo, de utilizar material reciclado, do cuidado ambiental, e a Condor está super dentro da moda, mas Sim. a Condor faz isso há muito tempo. Você tem uma ideia, Nata? Nós temos uma fábrica de reciclagem. Legal. Há mais de 55 anos. Nossa. Aqui em São Bento, fica na outra planta aqui, a 5 quilômetros aqui, ali na Progresso. Naquela planta ali nós temos uma fábrica de reciclagem. Né? Legal. Então você vê há quanto tempo a Condor já utiliza os materiais reciclados, ou seja, o pós-consumo nos seus produtos. O que não se fazia há um tempo atrás era falar sobre isso, né? Que agora sim virou moda, mas a Condor já faz há muito tempo. Você tem uma ideia, Nata, da importância disso e como a Condor tem essa preocupação, nós usamos entre 900 a 1.000 toneladas mês de resinas plásticas. 57% desse volume é material reciclado. Incrível. Ou nós reciclamos sobras de nosso processo, ou nós compramos algum tipo de apara, algum tipo de sobra de outros produtos, como garrafas PET, por exemplo, de refrigerante. Incrível. E fazemos a reciclagem, ou compramos o próprio grânulo já reciclado, né, para complementar aquilo que eventualmente a gente não consegue fazer dentro de casa. Então, quase 60%. A nossa meta é 60% para os próximos períodos, mas 57% no ano passado já foram de materiais com essa característica de reciclado. Então a gente cuida muito, além de reutilizar a água da chuva, né, para a questão aí de limpeza, de tratamento de banheiros, enfim, 98% da nossa energia é de origem limpa. Por que não é 100%? Não é 100% porque numa queda de energia, Sim, né, você tem o gerador, eventualmente, para subir, né, e não deixar a fábrica sem operar naquele período que é um período extremamente curto. Então, 98% da nossa energia também é de origem limpa. Legal. Então, a gente preserva muito, né? Incrível. E a questão ambiental. Legal, isso é importante, né? A gente saber, até saber qual é o impacto que a Condor, né, está gerando e também a preocupação e o cuidado que vocês têm, né? Voltando um pouquinho ali para a questão, né, de governança, Alexandre, as decisões que vocês tomam, elas têm um efeito já de imediato ou são decisões que são a longo prazo? Por exemplo, vocês têm uma previsibilidade do que vai acontecer durante todo esse ano, para ano que vem? Como que é essa agenda da Condor? Renato, assim, o orçamento anual é um modelo clássico, né? Que Sim. quase todo mundo usa. Eu acho que é extremamente importante é como você interage com esse planejamento anual, né? A partir do que os meses vão passando, como é que você vai atualizando, vai fazendo forecast. Nós fazemos todos os meses, sem exceção. Passou um mês, olha os meses para frente, entende como que o mês vai se comportar, discute isso no conselho da administração. Isso acontece todos os meses.
mas é normal a gente ter uma visibilidade um pouco mais longe do que um ano, né? Sim. Então, quando a gente olha o planejamento estratégico, via de regra, a gente tem 5 anos olhando para frente, a gente tem aí os principais caminhos determinados e aprovados junto com o conselho e submetido aos acionistas, que se revisa de tempos em tempos. Isso é uma prática normal na Condor, de olhar para frente. E quando a gente olha para frente, é óbvio que quanto mais longe a gente olha, menos a gente é assertivo, né? Ou mais Sim. mudanças vão acontecer, mas o norte a gente tem que saber, até para direcionar investimentos, né? Investimentos que são maiores. Isso é extremamente importante, ter essa visibilidade, né? Legal. E na questão de decisões que precisam ser de forma... obviamente que vocês têm todo um planejamento estratégico, mas existem aquelas decisões que são repentinas, que você, na posição do presidente, precisa tomar? E qual é o risco disso? Nata, risco todo negócio tem, né? E acho que a gente precisa conhecê-lo, né, para mitigar. Então, quanto mais dados a gente tem para tomar decisão, melhor, né? Mas decisão tem todos os dias. Acho que é raro ter um dia que a gente não toma uma decisão. Ou toma na alçada dos diretores, né, ou na alçada dos gerentes, ou na minha alçada, que são as decisões um pouco mais críticas, né, ou maiores, né? Então, citar um exemplo, nós estamos passando agora por um cenário geopolítico Sim. relevante, né? Guerra no Golfo Pérsico, aí a questão do petróleo, as resinas, que é um dos principais, é o principal insumo que a Condor usa hoje, elas simplesmente aumentaram em 3 semanas 100%. E não é 10, não é 5, é 100%. Nossa. Então, como é que você toma a decisão? Você não pode esperar um ciclo de planejamento estratégico, você não pode esperar um ciclo de revisão orçamentária, você tem que tomar a decisão no dia. Tanto é que, num dia à noite, quando começou a estourar aí os principais efeitos da guerra, no dia seguinte de manhã, nós já tínhamos nos preparado para tomar algumas medidas, algumas decisões, já tinha conversado com o conselho à distância, já tinha tido ok do conselho, já estava executando, sabe? E de lá para cá a gente tem aí uma interação com esse tema diariamente, inclusive com uma sala de guerra que foi instituída para tratar e cuidar desse tema, que é um tema extremamente sensível hoje, que fica do ladinho da minha sala. Oficializamos na semana passada essa sala de guerra, e ali é decisão toda hora. Tem decisões que são mais relevantes e mais impactantes, outras são mais para fazer o negócio girar, mas todas elas precisam ser tomadas, né? Então essas decisões são de curtíssimo prazo. E daí tem decisões de investimento de médio prazo, decisão de investimento de longo prazo, mas isso tudo faz parte dos ciclos, né, de estudo, de desenvolvimento, enfim, da companhia, né? Legal. Incrível. Olha só que importante ter a previsibilidade, decisões, estar em movimento, que com certeza as oportunidades vão aparecer. Alexandre, para a gente finalizar, todo esse crescimento exponencial, eu não sei se você pode trazer para nós qual que é o volume de produção da Condor, diário ou mensal, como manter crescimento exponencial aliado à qualidade do produto e também o desenvolvimento das pessoas? Nata, sim, eu posso falar os números, sim, nossos números são públicos, né? Quando se aproximou de R$1 bilhão agora em 2025, sim. A gente vai fazer 1 bilhão em 26, certeza. Falta pouco agora, né? Então certeza é muito forte, não, mas falta pouco. Ano passado nós vendemos quase 210 milhões de produtos. Incrível. Ou seja, nem tudo é produzido aqui, mas 85%, quase 90% daquilo que a Condor vende tem um processo industrial aqui nas nossas plantas, né? E o crescimento, a qualidade, o desafio é como você mantém tecnologia para fazer qualidade, como você mantém pessoas treinadas, né? Então tecnologia você compra, né? Hoje tem muita tecnologia Legal. disponível no mundo, né? Agora as pessoas você treina, né? Não adianta você ter só tecnologia, só boas máquinas, se você não tem as pessoas treinadas, né? E aí entra uma fortaleza muito grande da Condor, que eu já falei quando eu falei da minha carreira, quando eu falei daquilo que você tem que fazer ao longo da vida para se projetar. A gente tem programas de desenvolvimento e treinamento. Legal. De pessoas que dentro da própria empresa. Dentro da empresa, Incrível. Que são perenes, né? Então você fala, vamos lá, tem o Condor Edu. Condor Edu é uma plataforma que nós temos hoje aí para que todo mundo possa ter acesso, com blocos ali de treinamento que são customizados, alguns são específicos para a área A ou para a área B, outros são livres para todo mundo. Então você pode ter um momento que você não precisa estar fisicamente para você estar sendo desenvolvido. Legal. Algumas trilhas são desenvolvidas para que de fato as pessoas façam
e faz parte de um programa de desenvolvimento daquele grupo de pessoas, pega supervisores ou pega coordenadores, prepara uma trilha e elas vão acompanhando a trilha por essas plataformas e por interações eventualmente presenciais. Nós temos grupos como Evoluindo com a Gente, que é pegar os líderes junto com nossa área de gente de gestão, identificam talentos nas áreas e convidam esses talentos para participar de um programa, quase uma mentoria, né, nossa interna, um programa de desenvolvimento, onde eles vão ter acesso aí a conteúdos não só técnicos, mas também comportamentais. Comentei um pouco antes a importância do comportamental para que você tenha, né, a sua carreira evoluindo na sua carreira. Aí tem o programa Com Elas, que é voltado a mulheres, para destacar o empreendedorismo feminino. Tem o programa de gerações, que a gente coloca pessoas de 20 anos com pessoas de 60 anos, né, com 30, 40 de casa, com 1 ano de casa, numa mesma sala para discutir temas em comuns. E Nath, isso é muito rico, essa mistura, porque você vai lá, pode extrair de um veterano aquilo que você precisa para projetar a sua carreira, né, com a experiência que está em cima da mesa, e ao mesmo tempo o veterano vai extrair do jovem aquela questão da dinâmica, de um olhar moderno, de tecnologia. Então essa junção, né, nesse grupo que a gente chama de gerações é extremamente importante. Mais recente lançamos um também que pega candidatos que se candidataram para algum tipo de promoção interna, para fazer um desenvolvimento com eles também. Então nós temos várias ações nessa direção, e aquelas tradicionais de apoiar com uma faculdade, de apoiar com um curso técnico, né? Enfim, isso a gente continua instigando, né, e provocando para que as pessoas façam, e a Condor tem daí uma forma de incentivar, inclusive financeiramente, né, esse grupo que quer buscar essa formação, né? E um último agora, eu acho que eu não estou esquecendo de nenhum, que é um programa que a gente chama de Condados. Condados é o nosso treinamento para as pessoas usarem dados. E daí pessoas de todas as áreas hoje têm essa possibilidade de serem treinados para usar dados com mais eficiência e usar o que a Condor hoje entrega e possibilita de acesso à inteligência artificial. Nós temos o Com IA, tudo com, né? Com dados, Condor.edu e assim vai, e o Com IA. O Com IA ele é onde nós colocamos todas as plataformas, é uma plataforma que a gente coloca todas as ferramentas de IA que a gente autoriza o uso. Um uso controlado, um uso com segurança, que vai deixar ChatGPT, Gemini, enfim, todas as que você, Cloud, enfim, todas que você imaginar das mais importantes estão ali. A ferramenta paga, não é a gratuita, tá? Com segurança, e a gente está instigando as pessoas a serem usuárias, inclusive treinando também nesse pacote do Com Dados aí, treinando as pessoas para poderem utilizar a inteligência artificial. Incrível, olha só quanta oportunidade. Se você é um colaborador Condor e está nos assistindo, é só querer, né? É só querer, é só estar disposto a aprender, que com certeza a evolução vem. Alexandre, quero agradecer, né? Mais uma vez, a gente poder ter esse bate-papo rápido, dinâmico, porém muito produtivo, né? Por você também abrir as portas aqui da Condor, a Sirlene também, que nos recepcionou muito bem. E é isso aí, turma. Se você tem desejo de conhecer um pouco mais sobre a Condor, né, acompanhe nas redes sociais, acompanhe o Alexandre Vigers. O Alexandre viaja bastante, né, Alexandre? Bastante. Sempre trazendo inovação, se conectando com novas pessoas. E fica ligado, porque ainda não acabou, né, Alexandre? A gente vai mostrar na produção, na prática, tudo que o Alexandre falou, para que você conheça esse universo Condor, que com certeza encanta muitas pessoas. Tamo junto! Empresa com bastante oportunidades, né? E é onde eu quero crescer, né? Mais ainda, né? Fazer minha carreira aí dentro, né? Isso aí. Obrigado. Parabéns, Kátia. Parabéns. Obrigado, tá?